Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Sara e eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui. E quem não sabe, nós já estamos no 5º episódio dessa série que se chama Conhecendo a Justiça. Gente, vamos lá. Para quem ainda não assistiu, volta lá, que tá muito interessante. Então, assim, já logo de cara eu quero deixar para vocês um versículo que vai resumir tudo aquilo que eu gostaria de contar para vocês hoje, né? Que é o versículo no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11, tá escrito que o Eterno Deus, que ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Então, o que é velar, né? Ele quer dizer que Deus está dizendo que Ele toma conta das palavras que Ele proferiu para que elas verdadeiramente se cumpram, para que nada tenha saído em vão da boca dele. Será que algum de vocês acreditam que quando Deus fala, Ele está blefando? Será que as palavras que ele proferiu foram inúteis? Será que as palavras dele foram vãs, se perderam? Que aquilo que ele disse não se cumpre? Então eu tenho certeza que a maioria de vocês dizem sim, realmente, tudo que ele fala se cumpre. Então eu acredito que nós precisamos, porque eu também sou uma dessas, que a gente precisa dar crédito as palavras que o Eterno profere, porque elas de fato, Ele está velando sobre elas para cumprir. Então, baseado nessa compreensão, a gente precisa entender que se nós não estamos andando em cumprimento das leis que o Eterno nos deu, nós estaremos, ao invés de receber as bênçãos, a gente vai estar recebendo o contrário das bênçãos, né? Tudo aquilo que o Eterno disse que receberiam aqueles que descumprissem as leis dele é o que vai estar recaindo sobre a nossa vida, só que a gente não enxerga. É interessante a gente saber que existe uma passagem que Jesus fala, né? Que vocês coam o mosquito, mas vocês engolem um camelo. Isso é muito interessante a gente saber, porque existe uma capacidade muito grande em nós de olhar para o nosso próximo e enxergar os pequenos defeitos de cada um, né? E a gente não percebe as coisas, às vezes, hediondas que a gente comete, as palavras grosseiras que a gente profere uns com os outros, e esses são os camelos que a gente engole, porque pra gente, como foi nós mesmos que fizemos, nós não nos importamos, não é tão relevante, né? Baseado nisso, eu quero dizer o seguinte, como Yeshua mesmo falou, né, que vocês não percebem o camelo que vocês estão engolindo, né, e a gente não percebe os camelos que a gente engole todos os dias e a gente pensa que eles estão sendo passados despercebidos, né? Talvez você não enxergue como um camelo, de repente você enxerga como um mosquito que você acabou de engolir também, né? E você fala assim, não foi nada demais. Isso que eu fiz foi irrelevante. Para as pessoas que receberam isso, não foi irrelevante. Para o Eterno que está vendo o que foi dito, o que foi feito, não foi irrelevante. Então, esses camelos que a gente engole todos os dias é um muro de areia que a gente está construindo, é uma construção. E ela vai ser pedido conta dessa construção, porque em breve esse castelo de areia vai desabar. E quando ele desabar, vem a conta daquilo que o Eterno disse. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu disse que se andassem em descumprimento das minhas leis, vocês receberiam o contrário das bênçãos. Aí é muito comum também ser dito assim, como que Deus vai me pedir conta? Como que o Eterno vai cobrar de mim algo que eu não sei? Ou que às vezes eu cometi sem saber, né? Até porque muitas pessoas comentam muito sobre aquele versículo lá em Atos 17, né?
que fala assim que o Eterno, que Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância. Então, presta atenção. Aquele versículo está sendo dito, Paulo está dizendo, né, que o Eterno, ele não levou em conta o tempo do tempo de ignorância, que foi aquele tempo que o povo estava alheio ao que o Eterno estava preparando para o povo dele, né? E ele está falando também em relação a ele por causa da ignorância dele de não saber quem era Yeshua. Mas ele não estava dizendo exatamente que a ignorância do povo com seus pecados estava sendo levada em conta. Até porque o próprio Eterno fala, né, que o povo dele está sendo levado cativo por falta de conhecimento. Ou seja, o Eterno está dizendo assim, não é porque vocês estão sem conhecimento que vocês vão deixar de ser levados cativos. Não é porque vocês não estão buscando conhecimento que a minha justiça vai ser irrelevante para com vocês. Então percebe só, por que será que o Eterno deixou leis tão claras, tão específicas nas Escrituras sobre o fato de buscarmos a Ele todos os dias, que deveríamos buscá-lo pela manhã e pela tarde? Por que Ele fala que devemos falar sobre Ele ao nos acordar, ao nos levantar, ao deitar à noite, andando no nosso caminho, fazendo as nossas coisas? Por que Ele fala que devemos falar isso aos nossos filhos? Por que os mandamentos dele diz que as leis deles precisam ser colocadas nos umbrais das nossas portas? Por que atarás elas por sinal no teu braço? Por que colocarás as palavras dele sobre a tua fronte? Por que pendurarás franja nas tuas vestes? Porque exatamente o Eterno sabe que todos nós somos falhos, que nós temos a memória muitas vezes curta, que a gente se esquece, que um dia a gente se lembra, no outro a gente já esqueceu tudo aquilo que a gente aprendeu no dia anterior. Então ele faz questão de dizer que nós precisamos constantemente andar nos lembrando das palavras do Eterno para que a gente não se desvie dos caminhos dele. Ele fala para Josué, medita dia e noite nas minhas palavras para que seu caminho seja bem sucedido. Então, se você está sem compreensão se você está sem clareza, se você está sem luz sobre aquilo que o Eterno estipulou para que o fizéssemos, para que cumpríssemos, então é porque um dos mandamentos está faltando na sua vida, de buscar a Ele em todos os dias, em todo o tempo, para que você não se perca. É interessante que muitas vezes eu falo, porque é a minha vida, eu já passei muito por isso, de que eu passava através de circunstâncias que eu estava errada, mas dentro de mim, muito consciente, eu estava muito ignorante daquilo que eu estava fazendo. Eu batia o pé e dizia, eu tenho paz, eu estou com a consciência limpa do que eu estou fazendo. E é interessante que um dia o Eterno me confrontou isso de uma forma, ele disse assim para mim, não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, você acha que você é sábio porque você tá julgando que o que você está fazendo está certo, porque você se acha justo aos teus olhos. Mas busca compreensão minha, vem buscar os meus caminhos, as minhas leis, que num instante a sua paz vai embora. As leis do Eterno, elas não estão aqui para que ao cumprir nós sejamos salvos. As leis do Eterno, elas vieram como se fosse um raio-x para revelar aquilo que a gente não sabe. Se a gente está andando em escuridão, se a gente está andando em pecado e a gente busca as leis do Eterno, os mandamentos dele, a gente entender o que ele pensa, num instante aquilo que estava escuro dentro de nós, vem a luz do Eterno e mostra onde estão as nossas fraquezas, onde estão as nossas debilidades, as iniquidades do nosso coração, e é isso que as Escrituras fazem com a gente. Mas se a gente não busca por isso, a gente consegue passar anos da nossa vida julgando que estamos no caminho certo, julgamos que estamos em paz com os nossos caminhos, como eu disse eu mesma, que a consciência está em paz, até que você senta
busca o Eterno, lê os seus mandamentos e descobre que não era nada daquilo que você imaginava. No instante a sua paz se vai e você fala assim, peraí, eu achava que eu estava certo, eu achava que eu estava certo nos meus caminhos, eu achei que eu estava fazendo o que agrada a Ele, e aí Ele mostra para você não. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo para que você entenda melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, tem um versículo que o Eterno fala assim, olha, que está lá nos 10 mandamentos. Ele fala assim, honra os teus pais, o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias. Ele está dizendo, honrar ao seu pai e a sua mãe. Ele não disse, se teus pais merecerem, honre eles para que se prolongue os teus dias na face da terra. O Eterno está dizendo isso, olha, em qualquer circunstância, honre o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na face da terra. Então, o Eterno está dizendo assim, olha, eu velo pela minha palavra em cumprir. Eu disse para vocês que eu peço que vocês honrem os teus pais, e enquanto você estiver vivo, eu estou velando sobre a minha palavra, estou sendo misericordioso para com você. Atenta ao que eu te peço para que se prolongue os teus dias. Mas se você continuar andando em descumprimento, esse muro de areia vai cair e quando você menos perceber, vai se cumprir a minha palavra. Isso é muito interessante porque em várias partes das Escrituras mostram situações em que pessoas não tinham compreensão das leis do Eterno para que passasse pelo julgamento dele e mesmo assim não fosse absolvido. Por exemplo, nós temos as histórias de Cã, Sem e Jafé, que na história de Noé bebeu muito vinho, né? Ele plantou uma vinha e ele bebeu um certo dia e ficou muito bêbado e se colocou nu dentro da tenda dele. E um dos filhos dele, que foi Cã, ele expôs a vergonha do pai dele, mostrou para todo mundo que o pai dele estava nu. Então, quando Noé desperta daquela bebedeira que ele teve, né? Ele amaldiçoa a Cã. Não, ele amaldiçoou a Canaã, que era filho de Cã. Então ele amaldiçoou o seu neto e ele disse, e essa maldição recaiu sobre o neto porque Cã estava em descumprimento com as leis do Eterno. Mas vamos analisar isso melhor? Quantos de nós somos também como Cã, que olhamos para a nudez dos nossos pais, que a gente olha para os seus erros, para as suas injustiças, para as suas falhas, porque nossos pais, assim como nós, também são imperfeitos, vieram de famílias imperfeitas. E quantos de nós também expomos para todos a nudez dos nossos pais? Mostramos o quão injusto eles são, mostramos os seus defeitos, descobrimos isso aos olhos das pessoas. E o Eterno, mesmo que nós não tenhamos compreensão sobre isso que a gente está fazendo, as maldições estão recaindo sobre as nossas cabeças. As maldições que o Eterno disse que, olha, eu estou velando para cumprir as minhas palavras, isso está acontecendo nos dias de hoje. Às vezes olhamos circunstâncias horríveis e ruins nas nossas vidas que a gente não entende, mas isso vem de descumprimento das leis que o Eterno colocou e não estamos cumprindo. E Yeshua disse uma certa vez assim, olha só, o Filho do Homem será assim como a serpente de bronze que foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Ali ele estava citando sobre aquela parte em que os filhos de Israel, por terem se rebelado contra o Eterno, o próprio Eterno enviou serpentes abrasadoras, venenosas, que mordiam eles e eles morriam no meio do arraial, lá no deserto. E Moisés intercedeu por aquele povo
e pediu ao Eterno que cessasse aquela praga, né? E aí o Eterno falou para Moisés assim: olha, levanta uma serpente de bronze e todo aquele que olhar para aquela serpente será curado e não morrerá. Quando Yeshua faz essa analogia a ele diz assim: olha, por causa dos teus pecados, por causa das tuas iniquidades, muitos de vocês estão morrendo, mas eu estou sendo levantado para que, se você me buscar, para que, se você se arrepender dos teus pecados, vocês sejam curados e vocês não morram nos seus pecados, não morram nas suas maldições. Então, por isso é tão importante, é tão relevante a gente buscar em Yeshua o conserto e a conversão dos nossos pecados, porque Ele nos absolve dos nossos pecados, mas como Ele irá absolver-nos dos nossos pecados que não foram confessados e que não foram mudados? Como que a gente vai ser limpo de algo que a gente não busca por essa limpeza? Então, Yeshua está à nossa disposição para mudar as coisas que antes não haviam mudanças, né? Quando a maldição imperava no meio do povo, Yeshua ainda não estava ali, eles morriam nas suas maldições e nos seus pecados. Hoje, Yeshua está aqui para que a gente não morra, para que tudo seja diferente, para que a gente seja curado, para que a gente seja limpo. Então, abraça essa cura que Yeshua nos trouxe, para que você faça tempos diferentes na sua vida e o Eterno consiga recomeçar, mesmo que tudo tenha sido errado, Ele possa recomeçar daqui em diante algo novo e você tenha um futuro de paz e de tranquilidade, assim como o Eterno nos prometeu. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês que existe um versículo muito precioso que Yeshua deixa bem claro essa realidade que muitos não têm conseguido compreender, né? Ele fala que desde os dias de João Batista até hoje, ele falou assim: o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam dele se apoderarão. Então ele está dizendo que agora é necessário o esforço, sim, que agora nós precisamos utilizar dessa graça que nos foi dada, porque essa graça é uma graça capacitadora, que antes não tínhamos essa capacidade, porque ainda não havia essa graça, havia a lei, que era o raio-x que mostrava dentro da nossa alma o estado em que estávamos, né? Então por que a lei matou? Porque a lei veio, mostrou quem nós éramos, mas não éramos capazes de mudar. Então a graça, ela está disponível no trono do Eterno, e quando buscamos por Ele, essa graça se torna uma graça capacitadora para que a gente esteja aptos a mudar e para que a gente se esforce a conseguir o reino dos céus, como Yeshua falou. Segundo as Escrituras, o Eterno, Ele é justo em todos os seus caminhos. Que todas as coisas que recebemos, não há nada injusto. Muitas vezes a gente olha e fala assim: as pessoas não estão sendo justas para com a gente, mas se lembrem que muitos não foram justos com o próprio Yeshua aqui, e tudo que ele passou foi que a vontade do Pai gostaria que ele tivesse passado. Então, como diz em Salmo 45, né? Os filhos de Corá dizem assim: olha, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Eles estão dizendo: o que é equidade, senão julgamento justo? Está dizendo assim: olha, o teu reino, ele é regido por julgamento justo. Tudo que acontece nas nossas vidas é com justiça do Eterno segundo as nossas obras. Por isso, a gente não pode achar que a gente pode cruzar os braços e deixar a vida nos levar e não buscar por essa mudança. A nossa estadia aqui na Terra, ela é muito curta, o tempo passa muito rápido, e como diz um grande sábio judeu, ele diz assim: olha,
prepara-te no corredor para adentrares ao salão. Esse grande sábio estava dizendo, olha, esse percurso que a gente está vivendo aqui na face da Terra, ele é muito passageiro, ele é um curto espaço de tempo perto da eternidade e da grande imensidão do que viveremos do outro lado, né? E principalmente de estarmos diante do Eterno. Esse mês os sábios eles falam assim, né? Que sem que pedíssemos, né? Que contra a nossa vontade nós fomos formados, contra a nossa vontade nascemos, contra a nossa vontade morreremos e contra a nossa vontade seremos convocados diante do Eterno a prestar conta sobre as nossas obras. Então, é algo que é muito claro para a gente de que o tempo que a gente está vivendo aqui não deve ser jogado fora, não é um tempo no qual a gente deva ser negligente para com a nossa vida. O trabalho com a nossa própria alma já é extenso demais e é algo que a gente precisa muito se dedicar com muito afinco e se esforçar pelo reino dos céus. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer todos vocês que me acompanharam até aqui, principalmente quem ficou até o final desse vídeo. Mas é um pouquinho extenso, mas é muito precioso, tá? Queria deixar um grande abraço para todos vocês. Continuem comentando nos meus vídeos. Quem quiser falar comigo melhor, me chama lá pelo link do Instagram, que tá na descrição do meu canal. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos. Tchauzinho!